tema já está aí na tela, talvez você chegou e já viu, né? Cordas da escravidão. E o texto está lá em Juízes 15. Hoje nós vamos aprender sobre Sansão. Glória a Deus. Quem não conhece da história, Sansão, ele foi separado desde o ventre. Está escrito que era um nazireu consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. Aquele povo de Israel, a palavra vai dizer que eles estavam nas mãos dos filisteus. Por quê? Porque eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E a palavra vai dizer que eles estavam durante 40 anos cativo ali, sendo governado pelos filisteus. Imagina a opressão. Mas Deus levanta Sansão desde o ventre da sua mãe, consagrado. Sansão era um juiz e ele era um herói para os israelitas. A gente ouve se falar muito de Sansão pela força que ele tinha, e alguns até em sua heresia, né, diz que a força era do cabelo, mas não era, porque quando era separado para ser um nazireu, não podia cortar, não podia passar navalha no cabelo. Então, quando você lê a história, você vê que de repente Sansão perde a força, e aí o texto está dizendo que ele é cortado o cabelo dele. Aí todo mundo acha que a força estava no cabelo, mas não, é porque nessa hora ele cortou ali o voto que ele tinha de nazireu. Então, por isso que ele perdeu a força, né? Porque o Espírito se retirou dele. Olha como isso é forte. E a gente vê hoje muitas pessoas sendo consagradas desde o ventre. Quem é mãe, né? A gente consagra ao Senhor. E glória a Deus por isso. E Sansão, ele começou muito bem, mas ele terminou mal, a história de Sansão. Mas nesse texto aqui, a gente vê que ele é um guerreiro, sempre foi, né? Um guerreiro forte, ele possuía uma força sobrenatural. E eu quero começar a ler com vocês aqui a partir do versículo 9, que é onde aparece ali os homens de Judá, os filisteus, vão atrás deles e pedem para que eles amarrem Sansão, porque eles estavam irados com Sansão. Então vamos ler a partir do versículo 9. Então os filisteus subiram e acamparam em Judá, espalhando-se por Leí. Os homens de Judá perguntaram aos filisteus: por que vocês estão nos atacando? E responderam: viemos prender Sansão, para fazer com ele o mesmo que ele fez conosco. Então 3.000 homens de Judá foram até a caverna da rocha de Etar e disseram a Sansão: você não sabia que os filisteus dominam sobre nós? Por que então você nos fez isso? Ele lhes respondeu: assim como fizeram comigo, eu fiz com eles. Os homens de Judá disseram a Sansão: viemos para amarrar você, para o entregar nas mãos dos filisteus. Sansão disse: jurem para mim que vocês não me matarão. E eles lhes disseram: não, nós somente vamos amarrar você e entregá-lo nas mãos dos filisteus, mas de maneira nenhuma vamos matar você. Então o amarraram com 2 cordas novas e o fizeram sair da caverna. Vamos até aqui? Feche teus olhos por um instante. Senhor, eu quero te louvar pela tua graça, pelo teu amor. Que seja teu Espírito, Senhor, trabalhando enquanto eu estiver aqui ministrando essa palavra. Que o Senhor cuide de cada um. Que o Senhor traga, Senhor, a mensagem personalizada para cada um. Que cada um entenda aquilo que precisa ser entendido. Que seja o Senhor administrado profundo, trazendo à tona, trazendo à luz aquilo que precisa ser liberado, que precisa de cura, que
porque nós necessitamos da Tua ajuda, nós dependemos da Tua presença. Então eu te peço, Espírito Santo, faz, trabalha, e toda honra e toda glória seja dado ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Ô Júnior, eu acho que eu não dei um play ali, esqueci. Não é nada. Tá bom. Estou esquecida já, olha. Glória a Deus. Queridos, essa passagem a gente percebe, se você depois puder ler um pouquinho antes na tua casa, você percebe que Sansão, ele comprou uma briga com os filisteus. E os filisteus ficaram furiosos com ele e quis pagar a mesma moeda. Só que eu li para vocês aqui no capítulo 13, o Sansão o propósito da vida de Sansão era livrar Israel do poder dos filisteus. Está lá no capítulo 13. Depois você lê a história de Sansão. Então o propósito dele era livrar, ele veio como um libertador para Israel, um juiz e libertador. Ele foi levantado para isso. Então a gente percebe aqui que ele foi para guerrear ali com os filisteus, só que os filisteus ficaram irados com ele e foram atrás. Só que Sansão já estava numa caverna. Então os israelitas foram atrás dele na caverna e falaram: por que você fez isso? Só que era o propósito dele, era acabar com os filisteus. Ele tinha um propósito, ele não foi porque ele era rebelde, porque ele era louco, não. Ele guerreava por aquele povo, por aquela nação. E nessa hora que eu estava lendo, o Senhor falou ao meu coração e ministrou. Porque aqui, Sansão, ele foi traído por aqueles a qual ele amava, que ele se dedicava, a qual Deus levantou para que ele cuidasse. E eu fiquei pensando sobre esse sentimento de traição. Como dói, irmãos, a traição. Quem já foi traído aqui sabe o que é isso. Algumas pessoas que entendem os psicólogos vão dizer que a dor da traição se equipara com a dor de luto, de tamanha dor quando você é traído. E eu não tive como não pensar na minha caminhada nessa terra, de quantas traições. Concorda comigo que quando é pessoas de longe, a gente não sente nada, talvez nem seja colocado como uma traição, porque são pessoas de longe. Mas aqui a gente percebe que eram os irmãos, que era o povo de Deus, o povo ali que viviam junto. E às vezes nós somos traídos pelos irmãos da igreja, pelos familiares, pela família, os próprios da casa. E na hora me lembrei de Davi. Davi tem um salmo que eu vou colocar para vocês, o Salmo 55. Vai descrever o sofrimento de Davi, da afronta, da perseguição. E a palavra vai dizer que não eram os de longe, mas era um íntimo amigo. E eu quero ler com vocês aí 55, a partir do versículo 12 e até o 14. Porque não é um inimigo que me afronta. Se o fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas é você, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. E Davi estava fazendo uma oração ao Senhor, porque doeu no coração dele. A gente percebe. Antes, ele fala: se eu tivesse asas, eu voaria para bem longe. Porque tamanho era a dor que ele queria fugir. Porque é diferente. Às vezes a gente se prepara, espiritualmente até, emocionalmente, de receber afrontas de pessoas que nós não temos amizade, que
são amigos do mundo. Mas e quando é de perto, quando é próximo? Irmãos, é muito dolorido. Só quem já passou entende a dor. E eu fiquei imaginando o próprio Senhor Jesus sentado à mesa, e lá estava Judas, que o traiu com um beijo no rosto. E quantas vezes nós vamos ser traídos? Quantas vezes nós vamos sofrer a dor da traição? É difícil, é muito difícil. Só que a primeira coisa aqui é a dor da traição. E a segunda coisa aqui, que a gente precisa cuidar, porque quando vem a traição, ela vem a mágoa. Se nós não conseguirmos guardar o nosso coração, nós vamos ficar tristes de verdade, vamos guardar as mágoas, os ressentimentos. E a gente percebe que Sansão, ele foi entregue, amarrado. Ele podia fugir, sim ou não? Ele podia fugir, porque ele tinha muita força. Quando o Espírito Santo se apoderava dele, o Espírito do Senhor se apoderava dele, não tinha nada que parava aquele homem. Mas ele se deixou ser amarrado. Porque a gente leu e viu que os homens amarraram ele. Ele ainda perguntou: mas vocês vão só me amarrar ou vocês vão me matar? Promete, jura que vocês não vão me matar? E eles falaram: não, nós só vamos amarrar você. E eu percebo que muitas das vezes nós se permitimos ser amarrados. Nós se permitimos ser amarrados assim como ele se permitiu. Porque a mágoa vai nos deixar assim, nessa situação como está aí no telão. A mágoa, ela é terrível. E esses dias eu estava no mercado, e quantas traições que eu já vivi nesse ministério. Quem está comigo desde o começo sabe. Pessoas íntimas que comia na minha mesa. E eu estava no mercado e uma dessas pessoas apareceu. Só que eu não me deparei com essa pessoa. Eu fiquei sabendo pela minha filha que essa pessoa estava no mercado e ela foi falar com essa pessoa. E eu falei: meu Deus, por que o Senhor não permitiu que eu visse ela de frente, que eu tivesse esse encontro? E Deus começou a ministrar meu coração. Eu falei: eu já sei, porque se eu tivesse visto, eu ia correr para abraçar. Eu ia querer abraçar. Eu tenho aprendido algumas coisas e eu quero que vocês também aprendam, que não é fácil. Esses dias eu postei nos meus status uma frase de um pastor que dizia assim: olha, quem um dia teve acesso à sua intimidade, mas não honrou essa oportunidade, não merece ficar. Perdoe, mas aprenda a fechar a porta para gente desleal. Às vezes é preciso se tornar inacessível para aqueles que acessaram as partes mais bonitas da sua vida, mas não souberam valorizar a sua entrega. E eu falei: o Senhor não permitiu, porque eu ia falei: Deus. E eu chorei. De repente eu vi a Amandinha passando do lado. Ela até me zoou. Aí quando eu vi, eu estava chorando, porque eu estava sendo ministrada. Não porque eu carrego uma mágoa. Não era mágoa. É saudade. Como é difícil você amar, você querer estar perto, ter saudade. Mas você tem que ter vergonha na cara.
é tão difícil lidar com isso. É muito difícil, porque a minha vontade de abraçar e falar, vamos ficar junto. Essa pessoa não quer. E eu aprendi que Deus, Ele é soberano em tudo. Se Deus permitiu que a pessoa fosse embora, porque deu o tempo dela. Não queira trazer de volta aqueles que o Senhor já tirou. E eu demoro para aprender isso. Eu fico horas orando e pedindo. Sendo que a gente podia estar cuidando de outras vidas, de outras coisas. A gente perde tempo. Você entende que muitas das vezes a gente se amarra. E eu pergunto para a igreja, o que nós podemos fazer amarrados? O inimigo, ele quer te amarrar através da mágoa. E a gente precisa ter essa decisão. Sabe o que foi no coração de Jesus? É o amor. Foi o amor que levou ele para aquela cruz e perdoou. Até o último instante, naquela cruz do Calvário, ele foi até o fim por amor. Perdoa, ó Pai, porque eles não sabem o que fazem. O que eu aprendo? Perdoar. Nós precisamos. É a palavra de Deus. É a palavra dele. O perdão é uma necessidade para que nós possamos ter saúde física, emocional, espiritual. Uau! É. Quando nós estamos magoados, o nosso coração está entulhado. Nós carregamos pesos, somos amarrados, escravizados. E Sansão permitiu ser amarrado. E nós nos permitimos ser acorrentados pelas mágoas. Quase sempre optamos em aceitar essas provocações. Assim como Sansão permitiu ser amarrado, nós nos permitimos ser acorrentados pela mágoa. Os filisteus, eles não pediram para que os israelitas matassem Sansão, eles queriam apenas amarrá-los. Porque o propósito do inimigo, escute isso, é fazer você ficar magoado. Para quê? Para te amarrar. Não aceite essa provocação, não caia nisso. Eu escrevi uma frase aqui, ó, coração blindado é segredo dos sábios. Glória a Deus por isso. E eu quero ler um texto com vocês, porque talvez você tenha essa dificuldade para perdoar. Porque a gente sempre diz que se a gente for esperar sentir, hoje eu perdoo, nós nunca vamos sentir. Mas a gente precisa decidir ser obedientes à palavra de Deus. E eu quero ler com vocês Mateus 18. Mateus 18. Ah, Jesus, cuida do nosso coração. Cuida, Deus. Você já deve ter escutado essa parábola do servo que não queria perdoar. Tem sempre aquele que fala, não vou perdoar. Tem, às vezes a gente faz isso, não é? Aí Jesus, ele escreve essa parábola. Logo depois que Pedro falou, quantas vezes eu tenho que perdoar, Senhor? 7 vezes. Pedro, né? Quantas vezes vi meu irmão pecar contra mim? Quer que eu lhe perdoe? Até 7 vezes. Aí Jesus dá uma tascada na cabeça dele e fala, não, Pedro, não digo a você que perdoe 7 vezes, mas 70 vezes 7. E aí Jesus começa a falar essa parábola a partir do versículo 23. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E
começando a fazer, trouxeram-lhe um que lhe havia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como o que pagar, o senhor desse servo ordenou que ele fosse vendido, ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Olha que coisa mais linda. Saindo, porém, aquele servo encontrou um conservo que lhe havia devido, que devia-lhe 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: paga-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis, pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Olha só, duas pessoas. Um estava devendo, o seu senhor perdoou a dívida dele. Ele também pediu que tivesse paciência, que ele pagaria, da mesma forma que o servo também. Aí esse servo foi perdoado e saiu. Na hora que ele saiu, ele encontrou o conservo na mesma situação, devedor. Só que ele quis perdoar esse conservo. Pior, pôs ele na prisão. E aí continua-se a parábola, versículo 31. Vendo os seus companheiros, todo mundo vê, né? Que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, olha isso, eu lhe perdoei aquela dívida toda, por que você me implorou? Será que você também não deveria ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, olha Jesus falando, assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Às vezes a gente quer tanto perdão, não é? A gente quer que as pessoas nos perdoem, mas nós não queremos perdoar ninguém. Nós queremos o perdão de Deus, mas não queremos perdoar os nossos irmãos. Aqueles que nos ofendem, aqueles que nos ferem, aqueles que nos traem, que nos perseguem, que nos afrontam. Nós não queremos perdoar. Mas aqui tem uma palavra que tem que trazer um tremor no nosso coração. A palavra está dizendo que nós precisamos sinceramente perdoar, com todo o nosso coração perdoar, no nosso íntimo perdoar. Ah, é difícil? É difícil. Claro que é. Mas nós podemos contar com a ajuda do Espírito Santo. Aleluia. Nós temos o Espírito Santo. Então aqui a gente percebe que o perdão é uma necessidade para nós termos saúde. Você já deve ter visto alguns médicos falando sobre isso. Desenvolve doenças, até o câncer, por causa de mágoas. Sabe que quando você está pesado, que você não consegue perdoar, a gente fica pensando sempre naquilo, vai fermentando, vai piorando a situação, vai doendo mais, vai chorando, a gente fica escravo dessa situação. É difícil demais. E o perdão, ele cura, liberta e transforma. Agora olha isso, perdoar não vai apagar o passado. Porque a gente fica assim, a gente esquece, não é? Quando vem alguém vem chorar, esquece, né? Eu mesmo já falei isso várias vezes, esquece, bola pra frente, né? A gente tem esse costume. Mas o fato é que o perdão, ele não vai apagar o passado. O que vai acontecer é que a gente vai lembrar e não vai doer tanto. A gente já passou.
já não importa mais, já não fermenta mais. Perdoar é restringir acessos. Uma vez que a pessoa foi desleal, assim como eu falei, que te traiu, não dá mais para você ser um baú aberto. A gente perdoa, mas restringe acessos. Não dá mais para ser um livro aberto. Não dá mais para ficar falando da minha vida íntima. Coisas valorosas que um dia você mostrou. Essa pessoa já não tem mais. Não tem mais como ela entrar na tua vida e ficar sabendo essas coisas. Perdoar sim, confiar novamente, nem sempre. Porque não é assim? Uma vez que uma pessoa te trai, faltou com fidelidade, com lealdade, é difícil você confiar de novo. É sempre assim que fala, um pé atrás, né? A gente fica com o pé atrás. Por isso que a gente precisa cuidar do nosso caráter. Por isso que a gente precisa ser esses que não vai ceder, que não vai deixar de fazer aquilo que nós aprendemos de certo, por causa de alguém que fez algo contra você. Às vezes as pessoas querem pagar o mal com o mal. E a palavra vai dizer que nós não devemos cansar de fazer o bem. Tem pessoas que não querem fazer mais nada por ninguém, porque se frustrou. Não quer ter mais amizade com ninguém. Não consegue se abrir com ninguém. Meu cinto está caindo. Vou tirar. Vocês nem para falar, né? Agora eu vou amarrar vocês aqui, ó. Glória a Deus por isso. Sim, o cinto foi embora. Glória a Deus. O cara só rindo, né? Percebi. Não. Tá bom. Ó, gente, voltando ao assunto. Perdoar é zerar a conta e não cobrar mais a dívida. Olha, que bênção. Imagina se Jesus cobrasse, porque ele pagou com um preço de sangue, está consumado, está pago. Imagina se ele voltasse atrás. A dívida está paga, perdoar acabou, ponto final. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Quem não perdoa não pode ser perdoado. Nós aprendemos na parábola. É difícil pegar vontade de não. Às vezes tem pessoas que na mágoa ficam irado, né? Quer voar de cima. Tem pessoas que nem eu, quando eu tomo magoada, eu choro. Eu só choro, né? Cada um reage de uma forma. Mas o importante é nós sabermos analisar o nosso coração. É saber se de verdade dói. Eu chorei e falei, será que eu estou magoada? Aí eu fui ministrada, eu falei, não. Era saudade, vontade de abraçar, de apertar e não soltar. Aí eu fico imaginando esses encontros, sabe? A gente fica viajando nas nuvens. Fico orando, o Senhor traz de volta. Irmãos, porque é difícil, a gente se apega de verdade. De amor, a gente se apega. Mas nem todos se apegam, né? E eu estou aprendendo. A gente vai aprendendo. Glória a Deus por isso. Então nós precisamos do que? A terceira coisa: libertação. É isso que Deus quer nessa noite, é nos libertar dessas amarraduras, de tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que te entristece quando você lembra. Tudo aquilo que ainda gera dor dentro de você, que impede de você construir novas amizades, novos relacionamentos. Nós precisamos ser libertos. Nós precisamos desse cuidado de Deus. Porque aí está eu e você, quando acontecem essas coisas, incapaz de pedir perdão, e assim está nesse lugar acorrentados. Aí você pergunta, então como? Como se libertar? Eu quero ler com vocês, volte lá em Juízes
quero ler do 14 ao 15, só esses 2 versículos. Quando Sansão chegou a Leí, os filisteus foram gritando ao encontro dele. Nessa hora que amarraram Sansão, ele estava indo para Leí, onde os filisteus foram ao encontro dele, mas o Espírito do Senhor, de tal maneira, se apossou de Sansão, que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimado, e as amarras que ele tinha nas mãos se soltaram. Achou uma queixada de jumento ainda fresca, pegou-o na mão e com ela matou 1000 homens. Percebe-se a libertação de Sansão? Foi por conta própria, foi na força do braço dele que ele foi desamarrado. A palavra está dizendo que o Espírito de Deus se apoderou dele. 2 coisas aqui para o nosso ensino, para que nós possamos ser libertos. A primeira das coisas é eu querer. Porque lá no começo a gente viu que Sansão cedeu e ele quis. Foi amarrado. Agora ele foi de um encontro e ele ali já estava querendo a libertação. As mãos desatadas para ele, para cima dos filisteus e cumprir propósito. Então, 2 coisas aqui. A primeira, eu preciso querer a minha libertação. Quantas pessoas desejam a libertação de algo, mas só isso também não dá? E tem pessoas que acham que Deus é aquele que vai fazer tudo. Mas aqui a gente percebe o querer da pessoa e o poder do Espírito Santo. É as 2 coisas juntas para que haja libertação. Então talvez você seja preso num vício e você acha que Deus vai te libertar. É Deus que vai me libertar. Mas escuta, você precisa querer. Tem pessoas que não querem sair do vício dos jogos. Nós temos um caso. A pessoa não quer ser liberta do jogo, ela quer continuar jogando. Aonde o Espírito Santo vai entrar aí? Me fala. Você conhece bem o Deus que você serve. Ele te deu um livre-arbítrio para você escolher. Não adianta você pôr a mão na cabeça e repreender e expulsar o demônio. Não adianta. Se a pessoa não quer sair desse lugar, ela não vai sair. É junto. A pessoa tem que decidir, a pessoa tem que querer. Eu quero ser livre, eu quero me libertar. E fazer o que nós estamos fazendo aqui, buscando a presença de Deus, sendo cheios do Espírito Santo. Às vezes a gente ora tanto por um filho, para que ele seja livre. E Deus cerca pela misericórdia de Deus. Ele cuida. Esses dias eu estava falando, Deus, as pessoas fazem o que querem. A gente percebe na igreja de Atos, Ananias e Safira. Eu falei, Deus, quando é que vai cair um raio para trazer temor à igreja? Porque a mentira não pode fazer parte dos lábios de um cristão. E eu vou falar, Atos é Novo Testamento. É a graça de Deus. E mesmo assim, Deus mandou um raio. Morreu Ananias e Safira. Agora, se você continuar lendo, você vai ver que a igreja temeu. Essas coisas às vezes é necessário para que nós venhamos ter um santo temor, para nós pararmos de vacilar tanto. Então hoje a palavra para mim e para você quer ser liberto, já é o primeiro passo. E o segundo é se encher
apáticos. Achamos, quando Deus quiser eu vou ser liberto, né? Mas o que é que nós estamos fazendo para ser libertos? Será que eu estou me enchendo da presença? Será que eu estou querendo e desejando ser liberto? Agora você pode fazer um voto com o Senhor. Quem fuma sabe o quanto é difícil. Quem bebe sabe o quanto é difícil. Quem tem vícios com drogas sabe o quanto é difícil. Se não for com Deus, não adianta. Não vai conseguir. Por isso que tem que ter as duas coisas juntas. Sansão se libertou com a união desses dois elementos: desejo de se libertar e o poder do Espírito Santo. E muitas das vezes, irmãos, nós não somos libertos, sabe por quê? Porque nós queremos ter razão. Nós não queremos ter paz, porque não tem aquilo que fala. É melhor ter paz do que ter razão. Me ofendeu? Não é assim? E a gente vive numa vida tribulada. Irmãos, como é gostoso estar nessa presença de Deus e sentir o que nós sentimos. Como é bom viver a nossa vida ser assim. Agora, quando nós não perdoamos, quando nós escolhemos carregar essas mágoas, nós estamos em desobediência ao nosso Deus. E Deus, Ele deixa cada um seguir os desígnios do seu coração. Mas nós pagamos um alto preço, porque quem vive magoado, vive, parece que pesado, carregado, amarrado de pesos. E eu sei o que é isso. Eu não quero voltar nunca para esse lugar de ter raiz de amargura no meu coração. Deus chorar e pedir para minha pastora: ora por mim. Eu não aguento isso. Arranca, arranca. Eu falava para ela: tira. E chorava e gritava de dor. E ela me abraçou e orou por mim. E ali eu senti Deus desatando o poder de Deus, e eu querer. As coisas acontecem. Então não fica chorando, se vitimizando, achando que você é fraco, porque é na nossa fraqueza que o Senhor nos aperfeiçoa e nos fortalece. É o poder dele que aperfeiçoa em nós, é a palavra. E não chore também se você está sendo perseguido, insultado. Olha o que a palavra vai dizer. Eu escrevi aqui para vocês, apóstolo Paulo, né? Por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, então é que eu sou forte. Porque tem um poder aqui em Sansão. O Espírito de Deus se apoderava dele. Hoje nós somos casa, templo, o Espírito mora aqui dentro. E nós precisamos estar sempre limpos, abertos, sendo sinceros diante de Deus, para que o poder dele se aperfeiçoe nas nossas fraquezas. Quando eu confesso, quando eu digo que eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Nós podemos ficar horas conversando, mas se você não quiser soltar essa mala, essa bagagem, nada vai acontecer. Percebe-se na história de Sansão. E glória a Deus por isso. Aleluia. E outra coisa, nós precisamos criar ambientes. Porque eu me lembro que quando eu estava com essa raiz que já virou amargura, que é horrível, horrível, eu comecei a preparar ambientes saudáveis, andar com gente que falava coisas boas de Deus, que conversava em versículos na palavra, que louvavam, ambientes de louvor, de oração, de consagração. A gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa de cura. A gente precisa de libertação. Então você tem que dar o primeiro passo. Que a tua casa seja um altar de adoração a Deus. Que você se rasgue e fala: tá assim, tá ruim. Mas eu sei que por obediência, quando eu escolho te obedecer, Deus, o Senhor
Senhor age, o Senhor libera poder. Então solta hoje. Hoje é o dia que o Senhor preparou para nós soltarmos. Sabe por quê? Está acabando o ano. Da mesma forma que eu preguei, põe a tua casa em ordem. Ainda está faltando a limpeza. Ainda está faltando você soltar essas coisas que te aprisionam, que te entristecem, que ainda tiram teu sono. Aleluia. E outra coisa que eu aprendi com Jesus: quando você está nessa situação, você precisa cuidar de alguém. Você precisa se abrir para cuidar de alguém. Isso é remédio. Eu descobri isso. Eu descobri porque quando eu olho para Cristo, que Ele estava naquela cruz, foi o amor dele que nos deu vida. É o amor que vai trazer o remédio para a tua alma. E eu falei, Deus, porque mesmo quando Judas traiu Jesus, Jesus estava ali, ele já sabia de tudo, porque ele é Deus, mas ele chamou Judas de amigo. Falei, ai Jesus, me dá um coração igual ao teu. E a minha vontade era de abraçar, a minha vontade é, né, estar junto, mas a gente precisa aprender com Jesus. Vamos amar, vamos perdoar, mas tenha limites. Não é porque você perdoou que você tem que andar junto. Blinde teu coração dessa forma. Aprenda com os sábios. Libere. Chegou o tempo de nós de verdade falar de espiritual, o nome. Falar, Senhor, conhece-me dentro. É difícil, mas eu quero te obedecer. Eu quero ter o coração de Jesus. Irmãos, eu tenho tanta facilidade de pedir perdão. Às vezes a pessoa faz um monte de coisa, eu ainda peço perdão. Eu falo assim, minha filha, você está assim revoltada? Eu te fiz alguma coisa, me perdoa. Porque tem pessoas que parecem que você... E uma das coisas que eu vou te dizer, cuidado para você não se desvalorizar. Porque às vezes, quando as pessoas nos ofendem muito, quem nunca pensou, o que foi que eu fiz? Às vezes a gente se desvaloriza, achando que nós tivemos culpa. Porque tem pessoas que parece que nos acusam, né? Eu fiz isso porque você... Não é assim? Mas não caia não nessa armadilha, nesse laço. Entenda quem você é em Cristo. Por muito tempo eu chorei e sofri achando que eu era culpada, me acusei, me culpei. E eu falava, Senhor, me mostra onde foi que eu errei. Chamava para conversar. Estou esperando até hoje. Vamos tomar um café junto? Quem sabe um dia? É as respostas. Dói. Vamos conversar. Ainda não é tempo. Que cristão é esse? Que não tem conserto, que não chama. Falei, não te amo, mas nosso tempo acabou juntas. Por que não se resolve? Por que não fala? A gente prefere caminhar guardando isso. Eu não aguento. Porque quando eu deito a cabeça no travesseiro, o Espírito Santo não permite. Eu não fico bem se eu não chamar e conversar. Eu quero resolver. Irmãos, eu vi um vídeo na internet de um palestrante, provavelmente esses coaching, né? Mas tem coisas que é legal. E ele estava ali ministrando o coração dos jovens. E ele fez uma pergunta para os jovens, assim, ó, Isaac, até quando
você acha que a sua mãe vai viver e vai estar com você nessa terra? Pedro, imagina. Sabe o que ele estava falando para os jovens? Aproveite a mãe que você tem. Cuide bem, obedeça. Faça tudo o que precisa ser feito, porque vocês não sabem até quando eles vão estar aqui. E eu chorei com aquilo. Eu falei, a gente devia viver assim, pensando que nós... É uma realidade. Nós não sabemos se nós vamos estar aqui amanhã. E eu quero estar com meu coração limpo, puro. Limpo diante de Deus, porque, irmãos, eu vou dizer que quando nós estamos com o nosso coração sujo, porque a mágoa ela traz uma sujeira, é pecado nós carregarmos isso. Nós cortamos a comunhão com Deus. Você já parou para pensar nisso? Será que as suas orações são ouvidas? Será que as suas ofertas são recebidas? Será que a tua adoração sobe? E a gente precisa decidir hoje. Chega para mim, deu. Eu não quero mais. Eu quero ter um coração transparente, puro, um coração manso, humilde. Eu quero um coração de Jesus. Se tem pendências para resolver, essa é a hora. Se você tiver que ligar para alguém, ligue. Se você tiver que resolver, aproveite essa oportunidade. Conserte-se. Tem bênção para nós. Só de você caminhar feliz, porque nós precisamos cuidar do nosso coração. Isso só traz tristeza, angústia. E a gente precisa ser um povo feliz, bem-aventurado. E o engraçado nessa passagem é que, depois que ele foi desamarrado, ele achou uma queixada de jumento. Vocês repararam nisso? E essa queixada de jumento foi a arma para vencer. A palavra diz que ele matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento. E é inevitável quando ele diz sobre isso, não tinha como eu não lembrar do Cordeiro que foi morto para nos dar vida, para que hoje nós pudéssemos declarar que nós somos mais que vencedores. Tudo nós precisamos ver Jesus. Ele morreu para nos salvar, para nos libertar, para nos sarar. Se nós vamos passar por dores, onde eu coloquei um grupo de leitura com participantes, das dores de Cristo, alegrai-vos, porque Pedro diz isso, se alegre. Não é para todos, tá? Esse privilégio de passar por adversidades, mas por amor ao nome dele. Que assim seja. Uma das coisas que algo que eu sinto que traz cura para mim, é quando de verdade você está passando por tudo isso e você olha para ele, o homem de muitas dores. Eu falo, nossa, a gente nunca vai passar por tudo que ele passou. E assim que a gente vai sobrevivendo, a gente vai olhando para Cristo. E aquilo, cada um dá aquilo que tem. Não é assim que eu sempre digo? Perdoe, porque Ele te perdoou. E se nós queremos ser perdoados, perdoe. E se livre dessas amarraduras em nome de Jesus. Amém?